Estamos chegando mais um fim de semana, uma alegria estar com vocês, pessoal aí de casa, sempre um prazer em poder entrar aí na casa de cada um de vocês, nas suas vidas, no seu espaço, na sua intimidade e levar uma palavrinha de Deus para vocês. Estamos aí nesse período pós-Páscoa que vai nos levar agora até o período de Pentecostes e nessa sequência de tempo pós-Páscoa, a mensagem de Deus sempre vai nos convidando para movimentos de reflexões sobre essa vida nova que Deus traz e oferece para cada um de nós. E hoje nós temos a oportunidade de refletirmos sobre os textos que vocês receberam aí durante a semana e vamos começando com o primeiro texto, que é do Salmo número 4, para a gente poder já ir aquecendo nossas mentes e nosso coração com a palavra de Deus, o nosso Pai. Então esse Salmo diz assim, Salmo número 4: O Deus defensor dos meus direitos, responde-me quando eu te chamar. Eu estava em dificuldade, mas tu me ajudaste. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Homens poderosos, até quando vocês vão me insultar? Até quando amarão o que não tem valor e andarão atrás de falsidades? Lembrem-se de que o Senhor Deus trata com cuidado especial aqueles que são fiéis a Ele. O Senhor me ouve quando eu o chamo. Tremam de medo e parem de pecar. Sozinhos e quietos nos seus quartos, examinem a sua própria consciência. Ofereçam sacrifícios, como o Senhor exige, e ponham a sua confiança nele. Há muitas pessoas que oram assim: dá-nos mais bênçãos, ó Senhor Deus, e olha para nós com bondade. Mas a felicidade que pões no meu coração é muito maior do que a daqueles que têm comida com fartura. Quando me deito, durmo em paz, pois só Tu, ó Senhor, me fazes viver em segurança. Essa é a palavra do Salmo do dia de hoje. Agora convido vocês a fazermos aquele movimento de reflexão, de aproximação do nosso Deus e Pai, através do reconhecimento de todos os nossos pecados, nossas culpas, nossas maldades e do nosso ser pecador, que possamos refletir também sobre essa condição existencial a que estamos sujeitos. Por sermos assim pecadores, estamos incapacitados de fazer tudo aquilo que Deus espera de nós. Mas Deus, na sua bondade, no seu amor, vem a nós, nos convida para o abraço de Pai e para o perdão. Para isso, nós precisamos nos apresentar diante de Deus em arrependimento, humildade e pedido de perdão. Esse é o momento que eu convido vocês para fazermos o exercício dessa nossa espiritualidade. Vamos então ao altar do Senhor. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Nosso Deus e Pai Celestial, nós te agradecemos por Tu já teres acolhido a cada um de nós na Tua Palavra, quando recebemos a mensagem do Salmo de hoje. Te agradecemos por Teu grande amor que vem a cada um de nós e nos chama ao arrependimento verdadeiro. Te agradecemos porque tens o perdão para oferecer para cada um de nós, aquele conquistado por Cristo através de sua morte e ressurreição, aquele que nós não merecemos, mas recebemos pelo Teu amor. Te agradecemos, ó Deus, por estarmos assim na Tua presença em confiança, em humildade, na certeza de que o Teu grande amor nos recebe, perdoa os nossos pecados e nos coloca no caminho da Tua verdade. Pedimos então a Deus que nos dê o Teu Espírito Santo para que possamos corrigir a nossa vida, nossos pensamentos, nossas palavras e nossas atitudes. Também que através do poder do Espírito Santo possamos ir ao encontro daqueles que pecam contra nós, com a mesma disposição de sermos acolhedores e perdoadores, assim como Tu foste com cada um de nós. Concede-nos esta graça, confirma para nós o perdão de todos os nossos pecados. Nós pedimos isto em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Jesus
Reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande, te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, e o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande, te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Em Atos, no capítulo 3, versículo 11 até o versículo 21, nós temos então a parte da palavra de Deus que substitui o Antigo Testamento para o dia de hoje. É nessa palavra que nós encontramos também o centro da nossa reflexão do dia de hoje. Vamos então a essa palavra. Capítulo 3, versículo 11. O homem que havia sido curado acompanhou Pedro e João. Todas as pessoas estavam admiradas e correram para a parte do pátio do templo, chamada Alpendre de Salomão, onde eles estavam. Quando Pedro viu isso, disse ao povo: Israelitas, por que vocês estão admirados? Por que estão olhando firmemente para nós, como se tivéssemos feito este homem andar por causa do nosso próprio poder ou por causa da nossa dedicação a Deus? O Deus dos nossos antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, foi quem deu glória ao seu servo Jesus. Mas vocês o entregaram às autoridades e o rejeitaram diante de Pilatos. E quando ele resolveu soltá-lo, vocês não quiseram. Jesus era bom e dedicado a Deus, mas vocês o rejeitaram. Em vez de pedirem a liberdade para ele, pediram que Pilatos soltasse um criminoso. Assim, vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou e nós somos testemunhas disso. Foi o poder do nome de Jesus que deu forças a esse homem. O que vocês estão vendo e sabendo foi feito pela fé no seu nome, pois foi a fé em Jesus que curou esse homem em frente de todos vocês. Agora, meus irmãos, eu sei que o que vocês e os seus líderes fizeram com Jesus foi sem saber o que estavam fazendo. Mas Deus cumpriu assim o que havia anunciado há muito tempo pelos profetas, isto é, que o Messias que ele escolheu tinha de sofrer. Portanto, arrependam-se e voltem para Deus, a fim de que ele perdoe os pecados de vocês.
e também para que tempos de nova força espiritual venham do Senhor, e Ele mande Jesus, que Ele já tinha escolhido para ser o Messias de vocês. Esta é a palavra, então, de hoje, do Antigo Testamento, ou melhor, de Atos dos Apóstolos, em substituição ao Antigo Testamento. E o destaque que nós vamos dar para esse texto está no versículo 20, que diz: e também para que tempos de nova força espiritual venham do Senhor. Deus abençoe essa palavra para todos nós. Vem agora o texto da epístola de hoje, que é de 1 João, capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 7. Palavra de Deus que diz assim: Vejam como é grande o amor de Deus por nós. O seu amor é tão grande que somos chamados de filhos de Deus e somos de fato seus filhos. É por isso que o mundo não nos conhece, pois não conheceu a Deus. Meus amigos, agora nós somos filhos de Deus, mas ainda não sabemos o que vamos ser. Porém, sabemos isto: quando Cristo aparecer, ficaremos parecidos com Ele, pois o veremos como Ele realmente é. E todo aquele que tem essa esperança em Cristo, purifica-se a si mesmo, assim como Cristo é puro. Quem peca é culpado de quebrar a lei de Deus, porque o pecado é a quebra da lei. Vocês já sabem que Cristo veio para tirar os pecados e que Ele não tem nenhum pecado. Assim, quem vive unido com Cristo não continua pecando. Porém, quem continua pecando nunca o viu e nunca o conheceu. Meus filhinhos, não deixem que ninguém os engane. Aquele que faz o que é correto, assim como Cristo é correto. Essa é a palavra da epístola de hoje. Deus conserva essa palavra em nossos corações e nossas mentes.
Vamos compartilhar agora o texto do Evangelho de hoje, que nós encontramos no Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 36 e seguintes. Aqui a palavra de Deus diz assim: Enquanto estavam contando isso, Jesus apareceu de repente no meio deles e disse: Que a paz esteja com vocês. Eles ficaram assustados e com muito medo, e pensaram que estavam vendo um fantasma. Mas ele disse: Por que vocês estão assustados? Por que há tantas dúvidas na cabeça de vocês? Olhem as minhas mãos e olhem os meus pés, e vejam que sou eu mesmo. Toquem em mim e vocês vão crer, pois um fantasma não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Jesus disse isso e mostrou as suas mãos e os seus pés. Eles ainda não acreditavam, pois estavam muito alegres e admirados. Então ele perguntou: Vocês têm aqui alguma coisa para comer? Eles lhe disseram e lhe deram um pedaço de peixe assado, que ele pegou e comeu diante deles. Depois disse: Enquanto eu ainda estava com vocês, eu disse que tinha de acontecer tudo o que estava escrito ao meu respeito na lei de Moisés, nos livros dos profetas e nos salmos. Então Jesus abriu a mente deles para que eles entendessem as Escrituras Sagradas e disse: O que está escrito é que o Messias tinha de sofrer e no terceiro dia ressuscitar, e que, em nome dele, a mensagem sobre o arrependimento e perdão dos pecados seria anunciada a todas as nações, começando em Jerusalém. Vocês são testemunhas dessas coisas, e eu lhes mandarei o que o meu Pai prometeu, mas esperem aqui em Jerusalém até que o poder de cima venha sobre vocês. Essa é a palavra do Evangelho. Nós seguimos agora com a nossa confissão de fé nas palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno. No terceiro dia, ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Vós crentes todos exultai, contentes nos mostremos, louvando que de nosso Pai sem paga recebemos, enaltecendo o benfeitor e seu gracioso eterno amor, ao qual a paz devemos. Cativo fui de Satanás e à morte condenado, e noite e dia andei sem paz por causa do pecado, e cada vez caía mais, sem me poder erguer jamais daquele triste estado. Das minhas obras sem valor nenhum proveito havia, por natureza um malfeitor, odiando a Deus servia. O medo então me fez sofrer,
e em desespero compreender que ao fogo eterno iria. Mas Deus me teve compaixão, doeu-lhe minha sorte, em seu bondoso coração me quis livrar da morte. Chegou-se a mim tão paternal e com extremo amor real me deu Jesus, Deus forte. Diz ele, permanece em mim e não serás vencido, por ti combato até o fim, estando a ti unido, na mais perfeita e santa união, para uma eterna salvação, junto a meu Pai querido. Vamos abrir os textos bíblicos que temos aí diante de nós, mais uma vez. Vamos começar aí pelo texto de Atos dos Apóstolos, que nos coloca no capítulo 3, versículo 20, diante da seguinte palavra: para que tempos de nova força espiritual venham do Senhor. Em torno dessa frase que nós vamos conduzir todo esse momento de reflexão agora. Essa foi a pregação de Pedro, o primeiro sermão do apóstolo Pedro depois da ressurreição de Jesus Cristo. E ele fala, lá no versículo 20, tempos de nova força espiritual. Me chamou a atenção essa palavra nesse contexto de todos esses textos. E aí começam algumas perguntas a inquietar a minha reflexão. Por exemplo, que tempos são esses? Tempos novos, que ele chama, Que venham tempos novos. Que tempos são esses? Também vem a pergunta, quais eram os tempos antigos? Se ele está falando de tempos novos, ele talvez tenha em mente os tempos antigos. E quais eram esses tempos antigos que deveriam abrir espaço para os tempos novos? Por que precisava um novo tempo? O que tinha problema com o tempo antigo? Essas perguntas aí ficam me inquietando diante desses textos aí. Quais eram as novas forças? Fala em tempos e forças. Quais eram as novas forças que se esperavam nesse tempo? E quais eram as antigas forças? Havia problema com as antigas forças? Por isso estava pedindo novas forças? Tudo isso agora começa a gerar uma série de inquietações diante desse texto. Mas os outros textos bíblicos vão ajudando a gente a entender. Esse mesmo texto ele tem um contexto geral, as coisas que estão acontecendo aí à volta. Se a gente ler todo o sermão de Pedro aí, a gente vai começar a entender logo essa fala dele nesse ponto aí. Por exemplo, ali no próprio capítulo 3, ele fala no versículo 13, ele diz lá, foi Deus quem deu glória a Jesus, mas vocês o rejeitaram e o entregaram às autoridades. Vocês pediram liberdade a um criminoso em lugar de Jesus. Esse era o tempo antigo. Essas eram as coisas que tinham acontecido antes. É isso que tinha acontecido. Aquelas pessoas, elas estavam com uma espiritualidade equivocada. Eles estavam enganados em relação a Jesus Cristo. Eles tinham o Filho de Deus, mas não reconheciam. Eles tinham a oportunidade de ter Cristo livre, mas escolheram um criminoso em lugar de Cristo. Usavam todas as suas forças para fazer a coisa errada. Esse era o tempo antigo. A força espiritual que eles tinham, essa força antiga, é essa força usada para fazer aquilo que não deve, aquilo que não precisa, aquilo que está errado, aquilo que significa equívoco, engano.
Esse é o tempo antigo e essa é a força antiga. As antigas forças espirituais são aquelas que levaram as pessoas ao afastamento dos propósitos de Deus. Deus tinha um propósito com a presença de Cristo e eles se afastaram desse propósito. Usaram as suas forças, usaram o seu tempo para se afastar. Esse era o problema. E aí no versículo 15, Pedro diz também lá, assim vocês mataram o autor da vida. Vocês nem se deram conta que vocês estavam com o autor da vida diante de vocês. E de tão atrapalhados, e tão enredados que vocês estavam nos seus próprios pensamentos, e usando tão mal a força espiritual de vocês, que vocês nem se deram conta disso e acabaram matando o próprio autor da vida. Isso acontece quando as pessoas usam mal as forças que Deus lhes dá. E esse era o problema dessas forças antigas. E é exatamente por causa disso que Pedro vem dizendo que venham novas forças, que venham tempos novos. Ou seja, que a gente tenha um jeito de pensar diferente sobre as oportunidades que Deus está nos dando de pensar sobre a vida, para que a gente não caia nesses enganos. E o João, que também é um autor que está junto nos textos de hoje, que a gente leu lá em primeira carta de João, capítulo 3, ele escreve assim: porém, quem continua pecando e não se volta para Jesus, nunca ouviu nem o conheceu. Quem continua pecando pertence ao diabo. Tempos antigos. Forças espirituais para o mal. Quem não olha para Jesus e não segue Jesus pode estar seguindo o diabo. Pode estar num outro caminho que seja totalmente oposto. Usar as forças de Deus para viver segundo nossos próprios pensamentos e seguir o pecado leva à condenação. Nós podemos usar as forças de Deus. Nós podemos usar o tempo que Deus nos dá, as forças que Deus nos dá e tudo de bom que Deus nos dá para nos desviarmos dos caminhos do Senhor. Este é o tempo antigo. Este é o pensamento antigo. Esta é a força antiga. E é disso que Pedro está falando. A oração de Pedro é por novas forças, por novos tempos, no sentido de que Deus nos livre da escravidão. O pecado nos escraviza, ele nos puxa para o outro lado. E ele usa o tempo e a força de Deus para nos arrastar. Nós vamos para dentro dos pecados com as forças que Deus nos dá. Nós cometemos pecado na vida que Deus nos dá. Mas Cristo nos liberta dessa escravidão, dessa obrigação de fazer a coisa errada. Foi isso que aquelas pessoas estavam vivendo lá no tempo que Pedro estava falando com elas. Não conseguiremos evitar o pecado, isso é verdade. O pecado está diante de nós e ninguém de nós recebe uma vacina para nunca mais ter problema com o pecado. Nós somos sim batizados, recebemos o poder do Espírito Santo de Deus, mas nós não estamos vacinados contra o pecado. O pecado está aí, abatendo a nossa porta diariamente, tentando nos seduzir e nos levar para tempos antigos, para pensamentos antigos e para usar de forma ruim a força que Deus nos dá. Mas, apesar dessa realidade do pecado, nós ainda estamos na dimensão de combater o pecado. Isso é tempo novo, isso é força nova. Estamos na condição de enfrentar o pecado. Isso é tempo novo, isso é força nova. Estamos na condição de enfraquecer o pecado. Esse é o tempo novo, essa é a força nova da qual Pedro está falando e pedindo a Deus. O arrependimento é a arma que enfraquece o poder do pecado, coisa que fizemos logo agora no início desse culto. Quando tomamos consciência de que somos pecadores, de que estamos em caminhos que podem nos levar à perdição, e humildemente reconhecemos essa condição e voltamos para Deus e dizemos: me perdoa, por eu muitas vezes ceder à tentação do pecado. E cria em mim um espírito novo, e renova dentro em mim um espírito voluntário, como nós cantamos sempre em nossos cultos. Essa disponibilidade para viver o tempo novo, para viver a vida nova, para viver a oportunidade nova,
que Deus nos dá. É isso que Pedro está chamando a gente para lá. Pedro fala disso no versículo 19 do capítulo 3, quando ele diz: arrependam-se e voltem para Deus, a fim de que Ele perdoe os pecados de vocês. E é somente quando a gente experimenta o perdão de Deus e quando nós somos de fato perdoados por Deus que nós estamos habilitados para novos tempos, para o bom uso das forças, das novas forças. João também fala disso no capítulo 3, versículo 17. Meus filhinhos, não deixem que ninguém os engane, porque nós vivemos num mundo de seduções e de enganos. Nós somos perseguidos pelo mal, pelo pecado e pelas oportunidades ruins, pelos tempos ruins, pelos pensamentos ruins. Não deixem que ninguém os engane, é o que João diz. Quem é filho de Deus não continua pecando, João diz. No sentido de pecar e gostar de pecar e permanecer no pecado. Sim, nós continuamos como pecadores, mas necessariamente não escravos do pecado, porque foi disto que Cristo nos libertou. A nova força espiritual é aquela que nós usamos para encontrar a oportunidade do arrependimento que nós precisamos, do arrependimento constante de todos os nossos maus pensamentos, maus desejos, más palavras e tudo que nos atrapalha na nossa vida espiritual. Porém, não se trata apenas disso. Então, João, no capítulo 3, versículo 9, na sua primeira carta, diz lá: quem é filho de Deus não continua pecando, porque a vida de Deus, a vida que Deus dá, permanece nessa pessoa. Então Deus nos dá uma nova vida em Cristo através da Páscoa, Ele nos deu essa nova vida. A vida que permanece em Cristo é aquela vida que Ele ofereceu através da sua ressurreição, que é a nossa pela fé. E é nesta dimensão que nós estamos agora, desse novo tempo, dessa nova oportunidade. Vamos então ao encontro de Jesus, nesse novo caminho com essas novas forças. Quando nós olhamos lá, quando Jesus se encontra com os discípulos, no Evangelho de hoje, Lucas capítulo 24, que a gente leu ali, no versículo 36, diz que Jesus apareceu no meio dos discípulos e logo eles ficaram com medo. Talvez porque eles estavam num tempo antigo, no pensamento antigo, na fala antiga, e por isso eles sentiram medo. Haviam dúvidas, diz o texto, na cabeça deles. Que venham tempos novos, é a oração de Pedro. Força espiritual é o que Pedro pede para poder remover essas dúvidas, para poder remover esses medos. E é isso que Jesus vem e faz no meio deles. E Jesus percebe que é isso que precisava ser feito. A primeira coisa que Jesus faz é remover isso, é tirar isso, porque é isso que está atrapalhando. São medos e são dúvidas que estão atrapalhando a fé daqueles que queriam acreditar, que queriam se alegrar com a ressurreição, mas estavam ainda trancados nos seus medos. Então Jesus se aproxima deles e mostra para eles: estão aqui os sinais no meu pé, na minha mão, vejam, toquem, podem pegar, vamos lá. Vamos abrir mão dessa antiga força, que é a força do medo, para abrir espaço para a nova força, que é a força da alegria. A antiga força, que é a força da desconfiança, para a nova força, que é a força da fé, que é a força da alegria e da confiança. E se nós confiamos assim no Senhor Jesus Cristo, nós estamos nesse caminho desses novos sentimentos. E nós, embora estejamos sempre expostos a dúvidas e medos, teremos o endereço certo para vencer dúvidas e medos, que é na companhia de Jesus. E aí nós podemos orar e precisamos orar com Pedro e fazer dessa nossa oração constante, que os tempos antigos passem, que os pensamentos antigos passem e que venham tempos novos e que venham pensamentos novos para cada um de nós, para nos oferecer segurança. Jesus trata dos medos e das inseguranças dos discípulos lá e trata dos teus e dos meus medos aqui. Com Jesus, nós sempre estaremos mais seguros. Falando com Jesus diariamente, nós sempre nos sentiremos mais fortalecidos. Em Jesus, nós sempre teremos novas forças.
do nosso lado, com Deus ao nosso lado, surgirão sempre novas forças, novas esperanças e novas alegrias. Então, em Lucas, no capítulo 24, está escrito lá, Jesus pediu para eles um pedaço de peixe e comeu com eles. O que Jesus propôs para eles ali? Intimidade. Refeição é intimidade. Vamos lá para a cozinha agora. Vamos sair da sala, vamos lá para a cozinha. Cozinha é o lugar onde a gente se solta. Vamos comer junto, vamos se alegrar. É isso. Eu quero viver com vocês assim, quero que a vida seja assim, simples, né? A vida seja tranquila, a vida seja segura. Vamos fazer um happy hour, vamos comer um peixinho. Vamos lá, tem alguma coisa aí? Vamos se soltar um pouco. Vamos deixar a vida fluir normalmente, sem formalidades. Porque é isso que Deus quer promover para nós. Simplicidade na vida. A confiança, a humildade fazem parte desse contexto da simplicidade. Jesus propõe para os discípulos um convívio familiar, um convívio amistoso. Para quê? Para criar novas forças. Porque é aí, na descomplicação das coisas e na simplicidade da vida, que a gente encontra as novas forças. Acontece que muitas vezes nós não queremos essa simplicidade, nós até evitamos. Nós gostamos de ter altos assuntos, altas teologias, altas conversas, profundas conversas, e perdemos a simplicidade de estar juntos simplesmente por estar comendo um peixinho frito, como Jesus queria comer com os discípulos, lá na cozinha. Deixa aquele papo formal da sala, para ir lá para aquele papo amigo da cozinha. Deixa Deus ficar contigo nessa tua simplicidade, nessa tua humildade. Deixa Deus fazer parte da tua conversa de dia a dia com a tua família, com o teu filho, com a tua esposa. Deixa Deus entrar nessa tua vida. Esses são os novos tempos da simplicidade. Então, diz no versículo 45, quando isso aconteceu, quando os discípulos se desarmaram, se viram seguros, se viram tranquilos, se viram bem, começaram a comer aquele peixe, conversar e contar a história, de repente, sei lá, o que tudo aconteceu naquele happy hour, né? Naquela hora feliz de Jesus com os discípulos, lá no versículo 45 diz, então Jesus abriu a mente deles. Quando eles se desarmaram das coisas complicadas e se entregaram para as coisas simples, Jesus abriu a mente deles. A presença de Jesus agora passou a ser entendida com a mente aberta desses discípulos. E eles começaram a se sentir seguros. Quantas vezes nós sofremos por não entender o que se passa conosco? E nós queremos muitas explicações. Ansiedade, inquietação, nervosismo, medo, insegurança, dúvidas, tudo isso pode acontecer na nossa vida. Aí quando Jesus chega, Ele chega para tratar disso, para ajudar a remover isso, para ajudar a lidar com isso, de uma forma simples. Quem sabe comendo um peixe frito, de uma forma muito simples. Essa é a nova força espiritual que Cristo propõe. E dá condições, essa nova vida, esse novo tempo, dá condições para entender aquilo que Ele veio fazer na nossa vida, que é criar esse espaço de segurança e felicidade. Nossas forças antigas e naturais, elas não nos oferecem o que nós precisamos para vivermos felizes. As forças antigas e naturais estão sempre contaminadas pelo pecado, manchadas pelo medo e marcadas pela insegurança. As novas forças espirituais estão marcadas por liberdade, por paz, por alegria, por fé, por confiança, que foram as coisas que Cristo veio para despertar em cada um de nós. A mensagem da Páscoa, ela nos coloca nessa dimensão, essa dimensão dessa nova vida. A presença de Cristo entrando em nossas mentes significam essas forças. Deus cria essas forças para nós. E Jesus então diz que esse plano ainda não está completo. Não está tudo pronto ainda. Ele diz ali no versículo 46, João 24, o Messias tinha de sofrer e no terceiro dia ressuscitar. Em nome dele a mensagem de arrependimento e perdão seria anunciada. Eu lhes mandarei o que o meu Pai prometeu. Aguardem aqui até que chegue o poder de cima e venha sobre vocês. Aí estaria completa
a condição da nova vida e do novo tempo. Quando essa força de cima viesse. E nós sabemos que força é essa. Nós estamos esperando. Vem aí o Pentecoste. Vem aí o Espírito Santo para fechar o ciclo do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E é nessa dimensão que nós estamos. De um Pai que nos criou, de um Filho que nos salvou e de um Espírito que guia a nossa vida para novos tempos, novos pensamentos, novos sentimentos. Esse é o poder que vem de cima, a nova força espiritual que vem de cima. Aí está atendido o pedido de Pedro, quando ele diz que venham novas forças espirituais. Hoje nós estamos habilitados por essa nova força espiritual. A prece de Pedro foi atendida, a promessa de Cristo foi realizada e o poder de Deus está entre nós. Amém. Nem um momento só deixou-me o seu olhar, nem quando eu dava dó negou-me o seu amar. Nem quando me omiti, como se pudesse me esconder, nem mesmo quando não vi solução, negou-me seu perdão. Só deixou-me o seu olhar, nem quando eu dava dó negou-me o seu amar, nem quando me omiti, como se pudesse me esconder, nem mesmo quando não vi solução, negou-me sua mão. Muito bem, nós vamos chegando agora ao nosso momento de oração final do nosso culto. E aí nós vamos lembrando algumas situações de saúde que envolveram aí algumas pessoas da comunidade. Nós queremos agradecer a Deus, junto com a Vera, que essa semana passou por alguns exames aí, né? Mas está tudo bem. Agradecer aí pelo cuidado de Deus na tua vida, Vera, que Deus esteja contigo, te cuidando, te protegendo, te mantendo saudável, né? Com uma boa qualidade de vida. Também nós queremos agradecer lá com a Lidiane, que a família da Lidiane estavam bastante angustiados em função de possibilidade de contágio da Covid, né? E aí isso tudo passou, não se confirmou, graças a Deus, está todo mundo bem, todo mundo com saúde. Então, agradecemos a Deus também por esse presente, né, da saúde, que fica aí livre dessa contaminação do vírus. E agora os aniversariantes que temos essa semana aí, no dia 12, nós tivemos a passagem de aniversário da Duarda Peterman. No dia 14, nós tivemos Paulo Rezeres de Jesus, José Cristiano Becker, Helena Lunardi Machado, Tiago Benjamin de Souza, Ivanir Pospichil e Douglas Santos. Esses são os aniversariantes do dia 14.
No dia 16, o Olário, né, esteve de aniversário, e dia 18, a Kathleen Rost e o Wagner Borges da Silva. Esses amigos e amigas, então, nós acolhemos aí no abraço da comunhão, da fé, pedindo que Deus esteja com vocês, que Deus abençoe a trajetória de vocês e que Deus permita vocês escolherem muitas felicidades, muitas alegrias e muitos anos de vida na presença de nosso Deus. Agradecemos por todas as bênçãos até aqui recebidas e pedimos que Deus acompanhe vocês nos próximos tempos, nos próximos dias, nesse próximo ano que temos pela frente. Seguimos então nosso momento de oração. Nosso Deus e querido Pai Celeste, nós te agradecemos pela Tua presença em nossa vida, que renova nossas forças constantemente. Te agradecemos pela proteção que Tu dispensas a cada um de nós, preservando nossa saúde e nosso bem-estar. Junto então com a Lidiane e com a Vera, nós queremos te agradecer pela Tua proteção na vida delas e de sua família, pedindo que Tu continues com o Teu braço estendido, com a Tua mão estendida sobre essas famílias, permitindo que possam viver em segurança. Da mesma forma, te pedimos que Tu estendas a Tua mão sobre todas as demais famílias da nossa comunidade, para que possamos permanecer seguros, especialmente nesses tempos de alto perigo de contaminação pelo vírus que temos aí em nosso convívio social. Pedimos que preserve a cada um de nós e nos dê consciência também das nossas responsabilidades sobre os cuidados que cada um de nós precisa ter em relação a isso. Nós queremos também te agradecer pela Tua presença na vida dos nossos amigos aniversariantes, te agradecer por todas as bênçãos até aqui recebidas por cada um deles e pedimos que Tu renoves as Tuas bênçãos, permitindo que eles possam experimentar o Teu cuidado e a Tua proteção em todos os dias do seu tempo, da sua vida. Que os Teus anjos estejam na vida desses Teus filhos, protegendo e abençoando, concedendo a eles felicidades e alegrias e muitos anos de vida. Em nome do Senhor e Salvador Jesus, nós te pedimos e agradecemos. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Recebam a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz. Amém.